Olá, povo de Deus, graça e paz. Mateus capítulo 16 é a nossa leitura de hoje em um Novo Testamento em um dia. Mateus capítulo 16 é também, como todos os outros capítulos, rico em informações espirituais profundas, e eu quero me ater a alguns versículos aqui. Por exemplo, a partir do versículo 6, Jesus diz para eles ficarem atentos e que tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Eles tinham esquecido de comprar pão para atravessar o mar, né? Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Vê de novo a fé aqui, sempre a fé. Homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? E nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ora, que interessante, nesse ambiente, Jesus os chama de homens de pequena fé. Porque eram homens de pequena fé, porque não estavam compreendendo que no momento da necessidade das pessoas, da real necessidade delas, a fé de Jesus, a fé que ele veio trazer a nós, provocou um milagre de transformação e de multiplicação. Pães e peixes, pouquíssimos pães e peixes foram multiplicados sobrenaturalmente a ponto de suprir a necessidade de milhares de pessoas no mesmo dia, no mesmo momento. Então, Jesus não estava falando sobre isso. Por que vocês estão perguntando sobre pão, se tem pão, se não tem pão, se tem dinheiro para comprar pão, se vai ter falta de pão ou não? Ele está dizendo, não precisam se preocupar com isso, porque o poder, a presença, o meu poder está presente e ele tem poder de multiplicar e de fazer as coisas virem à existência. Isto é fé. Pessoas de pequena fé vão lidar com outras coisas. Pessoas de pequena fé vão lidar com a falta, vão lidar com a necessidade e não com a possibilidade do milagre, e não com a possibilidade do impossível acontecer. E aí ele joga um outro detalhe. Ele está dizendo que o problema está na doutrina, ou seja, naquilo, a doutrina é ensino, naquilo que a pessoa aprende. E aqui eu quero fechar com essas duas coisas. A fé em relação ao que se aprende. Há uma relação direta entre o que você aprende sobre a fé e o que a fé real, a fé que procede de Deus, pode realizar em sua vida. Em outras palavras, o que você aprende sobre Deus, sobre o sobrenatural de Deus, sobre a fé, pode limitar em muito a ação da própria fé. A fé pode não encontrar o ambiente propício para que ela se desenvolva e produza os resultados que ela veio produzir, porque você não acredita que ela pode fazer isso. Isso é interessante e vou lhes dar um simples exemplo para encerrar aqui. Há pessoas cristãs, há pessoas que têm uma doutrina, e essa não é uma doutrina bíblica, mas há pessoas que têm uma doutrina, por exemplo, que quando leem esses textos da multiplicação dos pães e dos peixes, não acreditam que aquilo foi um milagre de multiplicação, algo sobrenatural de Deus. Existem pessoas, dizendo-se cristãs, que acreditam que quando Jesus tomou os primeiros 5 pães e 2 peixinhos, os pães e peixes, nas 2 multiplicações, as pessoas que estavam levando também pães e peixes começaram a compartilhar esses pães e peixes com os outros, a ponto de sobrar.
Porque não houve milagre. O grande milagre não foi a transformação e o poder de Deus em operação, multiplicando os poucos elementos em uma grande quantidade. O grande milagre para esta doutrina, para esta crença, é o milagre do compartilhamento. As pessoas estavam levando só para si, mas quando viram uma criança compartilhar, tiveram vergonha e passaram a compartilhar com os outros. Vejam, o tipo de doutrina, de ensino que você tem, limita a operação da fé. E eu e você não podemos acreditar em coisas assim. Nós precisamos colocar a fé no lugar que ela é digna. A fé, ela é sobrenatural. Portanto, os resultados da fé sempre serão sobrenaturais aqui neste mundo físico. Deus abençoe você.